Olá amigos, bem-vindos ao nosso segundo vídeo do nosso projeto Mais Gestão. Hoje nós vamos falar então da questão da estrutura física, relacionada ao DIC, que é nossa primeira ferramenta de gestão, nosso primeiro sistema que nós estamos falando aí então no nosso projeto Mais Gestão. Então, da questão da estrutura física, muito importante algumas questões em relação às instalações do laboratório. Então, a primeira questão que nós devemos saber é que todo laboratório, em relação às suas instalações da estrutura física, ele tem que obedecer às regras da RDC 50. Então, a RDC 50 é a base para toda a estruturação física da questão do laboratório de análises clínicas ou qualquer serviço de saúde. Primeiramente, o laboratório ele tem que ter uma estrutura suficiente para realizar as tarefas de atendimento e de coleta com segurança e conforto para os funcionários e para os clientes. Quando a gente fala de segurança e conforto para o funcionário e para o paciente, a gente tem que se atentar a algumas questões básicas, que são requisitos requeridos pelos sistemas de gestão, que vai desde a questão de uma renovação constante do ar, até a questão da temperatura adequada para o bom funcionamento dos processos e para o conforto das pessoas. Então é importante que nós tenhamos a consciência que tanto nas áreas de recepção quanto nas áreas de coleta existe a exigência do controle da temperatura ambiente. E essa temperatura ambiente, de acordo com a legislação, ela varia, ela tem uma variação de 18 a 24 graus, mais ou menos 2. Então é necessário fazer esse controle de temperatura, ter o registro do controle de temperatura, que é um requisito requerido pela legislação em relação à questão da temperatura para conforto dos clientes e dos funcionários. Temos também a questão das dimensões adequadas, como eu já falei, a questão da complexidade para cada área. E importante a gente falar aqui na questão da coleta, muito importante que nas salas de coleta, ou em uma das salas de coleta, é preciso que nós tenhamos disponível uma maca ou algo equivalente para caso necessite ter algum atendimento especial ou algum cliente que tenha alguma indisposição durante o processo, para que esse cliente então seja acolhido. Então também é um requisito especificado que em um dos boxes de coleta é preciso ter uma maca ou um outro equipamento equivalente que permita então posicionar esse paciente, esse cliente, caso ele venha a ter algum súbito durante o processo de coleta. Tem uma outra questão importante chamar a atenção de vocês em questão da estrutura das instalações. Também é fundamental aí que a gente tenha um procedimento estabelecido em relação à higienização e limpeza das áreas de todo o laboratório, mas também que inclua toda a parte de coleta, recepção. É fundamental ter um procedimento de limpeza e higienização que determine, então, quais são as limpezas, quais são as higienizações, então que tenha todo o processo documentado para que se faça a questão da higienização e limpeza dos setores. A outra questão importante das instalações é a questão do número suficiente de bancadas para a realização do trabalho, bem como a instalação racional dos equipamentos. O que a gente se apega quando a gente fala da instalação racional dos equipamentos? Uma questão mínima é que a gente tenha tomadas suficientes para instalação desses equipamentos, para não fazer gambiarras nas instalações ou instalar 3, 4 equipamentos numa mesma tomada, o que pode causar um risco aí elétrico e até uma eventual problema, um incêndio ou, Deus nos livre, algo maior em relação ao uso irracional em relação à questão das tomadas e ligação dos equipamentos.
Outra questão importante também é a questão da iluminação suficiente, né, e adequada para todas as atividades. Inclusive, essa questão da iluminação é algo que deve ser verificado, né, quando está se fazendo o PPRA, se tem iluminação suficiente para a execução das atividades, de acordo com as atividades a serem executadas. A questão dos pisos, paredes, bancadas, ser de material impermeável, né, e de fácil limpeza, que permita uma higienização adequada, né, e que não fiquem materiais incrustados ou materiais que sejam de fácil, né, como é que eu vou dizer, que eles fiquem de difícil limpeza, né? Então deve haver aí, tanto dos pisos, paredes e bancadas, materiais impermeáveis que facilitem a higienização. A questão da rede elétrica, que a gente já falou, né, em relação aos equipamentos, mas é fundamental que a rede elétrica ela tenha aterramento, que ela tenha identificação adequada, inclusive, né, do quadro de disjuntores, que cada disjuntor tenha a sua identificação de área de setor em que ele possa haver, né, o corte ou o controle da energia. Então deve haver essa identificação das tomadas, a identificação dos disjuntores, de forma que, se precisar, né, haver qualquer necessidade de corte de energia, que se corte então a energia no local adequado, né, evitando assim maiores problemas para outros setores. Aqui também é muito importante a gente falar da questão das áreas especiais dentro do laboratório, né, que são aquelas áreas onde vão acontecer procedimentos especiais e específicos, né? No caso da área de microbiologia, no caso da área de citologia, né? De biologia molecular, ou outras áreas que sejam específicas, né? Onde então deve ter uma área separada para este fim, né? Principalmente a questão dos exames microbiológicos, né? A questão da segurança, o uso das boas técnicas de microbiologia, com bancadas próprias do setor, cabine de segurança, né, de acordo com o nível e o risco de biossegurança da microbiologia que nós estamos atendendo no laboratório, a questão da separação, do armazenamento, da identificação adequada, né, e até da preparação dos solventes e fixadores de acordo com as normas de biossegurança estabelecidas. Então são requisitos importantes que a gente tem que se atentar em relação à estrutura física do laboratório, para que a gente possa atender aos requisitos do DIC, né? Então, primeiro, a questão de dimensionamento adequado, a questão de ventilação adequada, temperatura adequada, tomadas e disjuntores suficientes e identificados, equipamentos, né? Também de uma forma que não cause sobrecarga de energia elétrica, a questão de nós termos em um posto de coleta uma maca para atendimento especial em relação à questão de um mal súbito do paciente ou do cliente, a questão das estruturas especiais para as áreas de micro, de cito, de biologia molecular, ou outras áreas, né, que vocês verifiquem dentro das questões de biossegurança que sejam requeridos, né, equipamentos e espaço especial, toda a questão de procedimento, de higienização, de limpeza. Então, todas essas questões importantíssimas em relação à infraestrutura, além de nós precisarmos falar aqui também, né, das questões de acessibilidade que estão dentro da infraestrutura, né? Então, desde acessibilidade, a questão de adentrar no estabelecimento, como a acessibilidade de nós termos, né, um banheiro com as condições específicas para atender clientes especiais, né? Um banheiro onde nós temos que atender a questão da legislação em relação à acessibilidade para o nosso cliente-paciente. Então, essas questões básicas que eu queria chamar a atenção de vocês neste vídeo, né, em relação à estrutura física. E aqueles que desejarem mais informações, sabe que nós temos disponível no nosso site, né, curso específico de atendimento e implementação do DIC.
ok? Então esse é o nosso vídeo em relação à estrutura física, e na semana que vem com certeza nos vemos no próximo vídeo falando de mais um requisito do DIC do nosso projeto Mais Gestão. Um grande abraço para vocês. Ficamos à disposição, qualquer necessidade que vocês tenham em saber mais sobre a estrutura física, por favor, nos acionem pelo e-mail, né, pelo WhatsApp, fiquem muito à vontade para nos acionar, ou até mesmo aqui no nosso canal do YouTube, deixe suas perguntas, suas questões, que nós com certeza responderemos com o maior carinho para vocês. Então, um grande abraço a todos e até a semana que vem com o próximo vídeo do nosso programa, da nossa série Mais Gestão, falando do DIC. Grande abraço e até a próxima semana.